Graças e paz, aqui estamos mais uma vez para apresentar aqui os nossos vídeos que temos no nosso canal do nosso Ministério OPA. E hoje estamos com a sequência do discipulado para você. Esse discipulado para você, nós temos aí três fases já em andamento. A primeira fase já foi concluída, que é conhecendo Deus, fazendo sua vontade, a mente de Cristo em missão com Deus, batalha espiritual, a liderança de Jesus. Esse é os cursos da primeira fase. Eu sempre falo que esses são a estrutura para nós sermos grandes discipuladores ou grandes discípulos de Jesus. A segunda fase, ela vem de dois cursos, que é sentinela de oração e evangelismo de oração. Dois cursos importantíssimos para que você possa desenvolver o trabalho tanto de intercessão como de evangelização na sua igreja. Já a terceira fase, ela não tem ainda quantos cursos específicos. Bom, nós estamos hoje no segundo curso. O primeiro curso de volta ao princípio, né? Ensinamos já, a playlist dele já está pronta. Se você quiser, vai lá, entra lá. E temos aqui, hoje estamos na terceira unidade do curso a Igreja Multiplicadora. São 5 princípios bíblicos para crescimento, né? Então, já falamos nos 2 vídeos anteriores, né, falando sobre a questão do primeiro princípio, que é a oração, né? Dividimos em dois blocos, como também todos os princípios aqui serão divididos em 2 blocos. Vamos lá então? Hoje vamos falar sobre a unidade 3 e vamos começar com o segundo princípio hoje, que é evangelização discipuladora. Aleluia. Vamos lá? A evangelização à luz da grande comissão. Para construirmos uma evangelização discipuladora, precisamos entender primeiro o que é evangelização. Faremos isso através do exame que são a essência, o propósito, as motivações, a fonte de poder e o alvo da evangelização. Pois bem, vamos lá? Primeiro, a essência da evangelização. Evangelizar é, por essência, anunciar o evangelho e torná-lo conhecido. Para que alguém se converta e se torne um discípulo de Jesus, é necessário que ouça o evangelho pelo menos uma vez e o compreenda, recebendo-o em seu coração pela fé. É muita responsabilidade. Pregar o evangelho não é simplesmente você subir ao púlpito e trazer alguns princípios bíblicos. Não. Tem que ter a intenção, a responsabilidade de você passar e fazer com que o povo compreenda o que você está pregando, o que você está ensinando, e as pessoas possam, ao compreender o que você está ensinando, possa receber em seus corações. Então, por isso que é importante que você tenha, sempre aquele contato com a Bíblia, contato com a palavra de Deus, para que você possa, né, entregar a mensagem de Deus de forma responsável. Toda vez que você for ver a palavra evangelho na Bíblia, né, e sempre que ocorrer isso no Testamento, ela sempre vai estar associada a verbo. Por exemplo, anunciar, pregar, fazer notório, comunicar, proclamar, testemunhar e falar. Nós temos aí, né, todos os pontos a qual, como fala, você vai entender isso. Eu quero ler aqui uma passagem de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 17. Vamos lá?
Diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: o Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra. Então, como é que você vai fazer que as pessoas crerem na palavra, crerem no evangelho? Pregando e fazendo com que eles entendam o que você está pregando. Porque não é simplesmente pregar, como nós já mencionamos aqui, tem que. Então a essência do evangelho, da evangelização, é a pregação do evangelho. Vamos lá? O propósito do evangelho. Quanto ao propósito, evangelizar é oferecer às pessoas a oportunidade válida de crer em Jesus Cristo. Por válida queremos dizer uma oportunidade em que o evangelho seja proclamado de maneira clara e fiel, de modo que possam vir compreendê-lo e responder positivamente. Claramente, a clareza está relacionada à forma, à linguagem que o evangelho é proclamado, e a fidelidade se refere à concordância com a Bíblia e à teologia do evangelho. Então, temos aqui alguns pontos que precisamos colocar fixo nas nossas vidas. Então, a clareza, como é que você está passando o evangelho para as pessoas? Elas estão entendendo mesmo? E outro ponto também é a fidelidade que você vai passar para eles dentro da concordância bíblica, dentro do contexto bíblico. Isso que é o importante. Nunca podemos esquecer desse ponto de partida. Porque se você não passar de forma coerente a Bíblia, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, você não está pregando o evangelho, está pregando outra coisa que não seja o evangelho. Aí a gente vai ler lá em Gálatas, no capítulo 1, que Paulo fala que se houver outro evangelho é anátema, né? Então, cuidado com isso aí. Vamos lá, motivação para a evangelização. Qual é a evangelização? É fazer tudo para a glória de Deus. É que o nome do Senhor seja glorificado. Então, para a gente entender isso, precisamos também entender qual é a vontade de Deus. O que faz Deus ficar alegre? O que faz Deus ficar feliz? O que satisfaz? O que dá prazer a Deus? Então, tudo que você vai satisfazer a Deus, que vai dar prazer a Deus... Desculpe minha tosse, que está essa tosse alérgica aqui. Tudo que você vai dar prazer a Deus, tudo que você vai dar alegria a Deus, está fazendo para a glória dEle, né? Porque você está fazendo segundo a vontade dEle. Terceiro, né? E lembrar que a pregação tem que ser para toda criatura, e tempo e fora de tempo, como Paulo ensinou a Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Não existe tempo, hoje não é tempo de pregar o evangelho. Isso é engano. O tempo é fora de tempo, como diz Paulo. Número 4, a fonte do poder para a evangelização. Qual é a fonte do poder para a evangelização? Queridos, chama o Espírito Santo. Jesus deixou bem claro que quando falou para os discípulos: olha, vocês vão para Jerusalém, né, receber o poder que há de vir sobre vós, e aí vocês vão testemunhar. Então, é o poder do Espírito Santo. E qual é o alvo da evangelização? É o que? Persuadir vidas, para elas crerem em Jesus Cristo. Não é crer no que você falou, é crer na pessoa de Jesus Cristo. Nosso objetivo é fazer isso. Nós temos um mapa, vou mostrar aí um diagrama para você. Está aí. Ir, fazer discípulos, aí tem aí o batizar e tem aí o ensinar, né? Porque muitas vezes a gente, na verdade, o que leva, o que leva alguém a se batizar? É quando ela crê, né? Não existe outra forma de não batizar alguém. Se ela creu no evangelho, se ela crê, se ela professou, fez a sua profissão de fé, então ela já está apta para te batizar.
O que vai vir depois é ensinamento. Você vai ter que dar sequência após o batismo. Não existe aquela coisa que você tem que passar determinadas horas. Eu já tive esse pensamento, já vivi essa filosofia. Mas hoje eu entendo que não precisa você colocar a pessoa para ficar aí 3 meses estudando para poder se batizar. Não, a Bíblia não orienta isso. Não vemos isso na Bíblia. O que ela orienta, se querer, vai se batizar. Senão o eunuco. O eunuco lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz a Bíblia que eunuco, ele creu no evangelho que Filipe passou para ele, e ele disse: agora o que me impede de batizar? Aí mostrou o rio e vemos ali que foi batizado. Tá ok? Então, batismo na verdade é justamente a questão de fé. Vamos continuar aqui? A definição de evangelização. Escute somente aqui. Como podemos definir evangelização? Assim: a comunicação clara e fiel do evangelho, visando, sob o poder e a dependência do Espírito Santo, levar pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tornando os seus discípulos. Então isso é a definição de evangelização, não é evangelho, evangelização. Outro ponto agora que eu quero passar para vocês é discipulado à luz da grande comissão. Geralmente associa discipulado à última parte da grande comissão, isto é, ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou para os novos convertidos. Mas será que fazer discípulos deve acontecer somente após a conversão? Afinal, o que é discipulado à luz da Bíblia? Queridos, por exemplo, você tem uma célula. Tem uma célula na sua casa ou na casa de alguém, e aí alguém quer frequentar a célula. Ela já pertence ao discípulo, ela está sendo discipulada automaticamente. Então não existe uma questão que você espera aí, quando você batizar, você entra para a célula. Não. Já traz ela automaticamente. A palavra discípulo no grego é matetes, que quer dizer aluno, aprendiz, aquele que aprende, que segue o ensino de alguém, aquele que se assenta aos pés de um mestre para aprender com ele. Discípulo é uma palavra usual nos tempos do Novo Testamento. Então vejamos que discípulo é alguém que segue. Por exemplo, os 12 seguiam Jesus. Mas não tinha só os 12, tinha mais ainda que seguiam Jesus. Os 12 eram específicos, chamados para um chamado específico, Mas tinha outros que também, tanto que no cenáculo tinham 120 pessoas. A palavra discípulo evoluiu em significado teológico e passou a ser empregada no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, como uma conotação mais própria para designar que aqueles que se convertiam ao Evangelho. Então está dizendo que as pessoas batizaram, as pessoas se convertiam ao Evangelho. Então, se converteu ao Evangelho, ela automaticamente já vai se tornar um discípulo de Jesus. Tanto que ele disse que fala que a multidão dos discípulos, em Atos 6:2. Ok? Agora, o segundo ponto aqui, deixa eu falar aqui. Discípulo de Jesus pode ser definido assim. Como é que você pode definir um discípulo de Jesus? Toda pessoa, olha só, entenda só, toda pessoa que, sendo salva por meio de Jesus Cristo, passa a segui-lo como seu Senhor. O batismo é apenas a consequência de um trabalho já efetuado. Segundo ponto, o fazer discípulos e o discipulado em terceira dimensão. No grego, a palavra de Mateus 28:19 é mateusati, presente na forma imperativa, literalmente significa discipulai, a ação que essa compreende tanto admitir, alistar ou agariar discípulos, quanto passar a ensiná-los e treiná-los.
Então a questão do discipulado existe duas fases. A primeira é você trazê-los para o seu convívio. E a segunda é ensinar eles, treiná-los para também que façam discípulos também. A primeira ação no sentido de fazer discípulos é chamar pessoas para seguir a Jesus. Então essa é a primeira dimensão para entendermos o que é o discipulado. Entendeu? Você vai chamar as pessoas para seguir a Jesus. Aí você tem a sua célula, vai chamar as pessoas para seguir ali na célula, e ali elas vão continuar. Aí você vai entrar para a segunda dimensão, que é agregar discípulos, né? Agora você vai fixá-los, vai trazê-los para o seu convívio. Aí entra a terceira, que é o aperfeiçoamento dos discípulos, que vai fazer isso de forma de treinamento, né? de treinamento, ensinando-os, ok? Vamos lá? Percebemos que então, que o discipulado à luz da grande comissão começa com o chamar discípulos, passa pelo acolher, isto é, pela interação, o Novo Testamento, na igreja local mediante o batismo, e compreende também ensinar a obedecer, o que é aperfeiçoar. Então o primeiro ponto é o que? Chamar. O segundo, acolher. Então esse acolher já é o batismo, né? Você já vai levar ao batismo. Depois do batismo é que vai levá-los ao treinamento. Entendeu? Não é antes, como eu já pensei, como eu já preguei, já ensinei na igreja, e é errado isso. Vamos lá? A definição do discipulado. O que é aqui? Vamos lá. Vamos ver como é que é a definição dele, do discipulado? É o processo de fazer discípulos multiplicadores por meio do relacionamento intencional de um discípulo com uma pessoa visando torná-la outro discípulo. Então agora, o discipulado. O discípulo é uma coisa, o discipulado agora é você fazer com que as pessoas agora, elas façam outros discípulos. Agreguem também outros discípulos. Esse é o trabalho que Jesus ensinou para os apóstolos, para os discípulos dele, né? Ele ensinou para eles, passou 3 anos ensinando isso para eles, e depois eles, né, fizeram o trabalho lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, é por isso que é importante toda essa dinâmica de se passar pelos processos, chamar, agregar e depois ensinar, ok? Vamos lá, definição. Não, antes disso, deixa eu ler essa parte aqui que é muito importante. Observe que o discipulado está relacionado com o processo de fazer discípulos, encontrado na grande comissão. Enquanto o relacionamento discipulador é o meio pelo qual esse processo se desenvolve. Então agora vamos chamar esse relacionamento de discipulador de RD. Toda vez que eu falar a palavra RD, é relacionamento discipulador. Então vamos lá. O que é evangelização discipuladora? Evangelização e discipulado precisam ser unidos debaixo da autoridade da grande comissão. Por quê? O que é a evangelização que nós já falamos? É a proclamação, é a pregação do evangelho, de forma que eles compreendem, né, e trazem no convívio deles, aceitando-os pela fé, entendendo e depois exercendo o evangelho. Depois desse fato, desse primeira parte, aí vai entrar o discipulado, que é fazê-los, ensiná-los a ensinar, trazer outras pessoas também para o evangelho, ok? É muito importante isso. Eu queria que você lesse com calma, né, essas passagens que a gente vai deixar agora embaixo aí, Atos capítulo 18, versículo 21, ou 18 a 21, ou melhor, Atos capítulo 20, versículo 18, 21, 24, 26, 27, 31 e 35, né? Então tá aí essas passagens que você precisa. Bom, agora vamos falar aqui, evangelização. Temos aqui, o ministério de Paulo compreendia a transmissão da verdade e da vida,
o ensino, o exemplo, comunicação e convívio, evangelização e relacionamento. Então está aqui. Verdade, viver a verdade. Ensinar, dar o exemplo. Comunicar, conviver. Porque a mensagem tem que sair de uma forma onde existe um convívio. Evangelizar e relacionamento. É muito importante isso aqui. Tá aí, eu estou colocando agora mais um diagrama aí na tela para você, né, sobre isso. Chamar, que é acolher, que é a conversão e o envio, o batismo de aperfeiçoamento, que é o RD, né, o relacionamento discipulador. Agora, portanto, como a gente vai definir, então, evangelização discipuladora? Como é que você define? Escuta aí. A comunicação do evangelho aliada ao relacionamento discipulador com o objetivo de chamar, agregar e aperfeiçoar discípulos multiplicadores. Está aí a definição, né? Você vai comunicar, você vai se relacionar e nesse relacionamento vai ter como objetivo chamar, agregar e aperfeiçoar. Então são três coisas fundamentais. Vamos lá. Evangelização discipuladora e relacionamentos discipuladores. É impossível cumprir plenamente a grande comissão sem relacionamentos. É impossível. A primeira coisa que Jesus fez com os discípulos foi se relacionar com eles. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, para que você tenha um trabalho de RD, né? Um trabalho de evangelização, de discipulado eficaz, tem que ter o RD, que é o relacionamento discipulador. Tem que se relacionar com eles. Hoje em dia, né, naquele tempo não tinha hoje a nossa tecnologia, né, as redes sociais, mas hoje está mais fácil para que você venha chamar as pessoas, para que você venha conversar com essas pessoas. É preciso isso, você utilizar essas redes sociais, né? Hoje eu tenho aí, né, um trabalho de oração, né, sempre estou utilizando, né, um trabalho incentivando as pessoas a estudarem a Bíblia, mandamos mensagens para essas pessoas, né, ensinamos, mandamos até o curso para determinadas pessoas que aceitam aí o discipulado. Enfim, é um trabalho bom. Você precisa usar a tecnologia para isso, né? Ela foi feita para isso, para você usar ela. Então vamos lá. Relação entre evangelização e discipulado. O que muda? Bom, nós temos aqui duas coisas, duas formas que a qual contrasta as noções básicas da evangelização e do discipulado. Que primeiramente é evangelização versus discipulado. Como é que era feito isso no passado? Né? As pessoas criavam as campanhas evangelísticas e tinham o costume de fazer o quê? Cobrir todos a evangelização, fazer aquele trabalho em massa, e depois ele pegava e disse: olha, pastor, está com as mãos aí, estou indo embora. Não é isso. Isso não é trabalho evangelístico, né? Aí depois não dá certo, as pessoas não se convertem, aí o evangelista vai responsabilizar o pastor sobre isso. Por exemplo, eu tenho isso, eu tenho os meus trabalhos, eu tenho pessoas que nós temos um trabalho pessoal com elas. Eu não vou entregar ela para qualquer igreja. Eu passei por 2 ministérios aí que eles não tinham nenhuma responsabilidade com a questão discipuladora. Hoje eu estou no ministério que aparentemente, graças a Deus, as coisas estão funcionando. Mas mesmo assim eu estou lá junto, né? Eu chego junto para elas. Eu não vou entregar a mão do pastor, se o pastor se vira, e não vai dar certo. E a maioria das vezes não dá certo. Não dá certo. Não dá. É um problema hoje que existia antigamente e não pode existir esse problema hoje. Nós temos que, se Deus colocou alguém nas tuas mãos, uma família nas tuas mãos, vá em frente e prossiga esse trabalho. Também temos outro também, que é a evangelização, mas acompanhado de diversos, evangelização mais acompanhamento evangelístico versus discipulado. Aqui, já nesse ponto aqui, temos algum probleminha, que é a questão que só quem vai fazer isso é o evangelista ou o discipulador. Mas aí, nesse caso, não precisa ser o evangelista ou o discipulador.
pode ser também uma pessoa que é de confiança do evangelista e uma confiança do discipulador. Paulo tinha isso, Paulo fazia isso. Paulo, o que ele fazia? Ele ensinava alguém, botava alguém para poder lá ser um discipulador. O que ele fazia? Né? Ele botava alguém lá e acompanhava aquela pessoa, depois ele voltava para poder saber, ou se informava para ver como é que estavam as coisas lá. Porque na verdade, por exemplo, vamos supor eu estou aqui no Rio de Janeiro, e aí eu preciso fazer um trabalho lá, eu vou lá na Bahia, faço um trabalho, nós ganhamos alma para Jesus, e eu volto para a Bahia, eu volto para aí se vira aí, não é se vira, eu posso voltar para o Rio de Janeiro, mas antes de eu voltar para o Rio de Janeiro, eu tenho que preparar alguém para dar sequência ao trabalho, e eu sempre estar lá, né, juntinho com eles, nem que seja de mês em mês, ou se for o caso do início, tem que estar constante lá com eles, e depois que já tiver estabilizado o trabalho, volta novamente lá para dar, para fazer ali a supervisão. Inclusive tem um curso aí, né, dentro dessa terceira fase, sobre supervisão, que a gente vai em breve trazer para vocês aqui. É muito importante isso, ok? E aí entra essa questão toda, a gente tem que tomar, nos preocupar com isso, né? Não é deixar na mão. Então, evangelização discipuladora, ele é um trabalho que você tem que estar junto. Não deve responsabilizar ninguém sobre esse trabalho. Você foi chamado, você foi escolhido para estar ensinando aquelas pessoas, né? E lembra, responsabilidade, lê a Bíblia, estude a Bíblia, faça curso teológico, entre na academia teológica, frequente regularmente a EBD, a Escola Bíblica Dominical, né? Não ande durante a pregação nas reuniões, dos cultos da sua igreja. Se fixe, porque aquela mensagem que aquele pastor pregou, aquela disciplina que você aprendeu lá no culto teológico, aquela aula que você teve na Escola Bíblica Dominical, pode te ajudar a você fazer e dar continuidade ao seu trabalho de evangelização discipuladora. Bom, vamos agora dar uma paradinha agora, e semana que vem estaremos novamente aqui trazendo a segunda parte da evangelização discipuladora, que é o segundo princípio do curso A Igreja Multiplicadora. Deus te abençoe. Até a próxima unidade, a segunda parte desse estudo. Deus te abençoe.